Meu nome é Aleph, eu tenho 23 anos e respondendo as questões referentes ao texto. Você acredita em Deus? Sim, eu acredito e na verdade sempre acreditei. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive noção, sempre tive consciência de que Deus existe. A diferença é que antes de eu me converter, eu não tinha um relacionamento com Ele. Só isso, mas acreditar, eu sempre acreditei. Por que você escolheu essa religião? Na verdade, não é uma religião, porque religião é você estar seguindo normas, seguindo um código de conduta de pode isso, não pode aquilo. Na verdade, um relacionamento com Deus através de Jesus. Escolhi porque eu vi que eu queria ter um relacionamento com Ele, deixar de ser apenas criatura e me tornar serva e filha. E trabalhar para Ele, por isso. Qual a minha relação com Deus? Bem, eu já respondi. Ele é meu Criador, assim como é Criador de todos nós. É meu Senhor e principalmente é meu Pai. Se eu já senti a presença de Deus, como foi a primeira vez? Na verdade, as escrituras dizem que a gente não deve sentir, a gente deve crer, a gente deve ter fé e acreditar, mesmo sem sentir nada, mesmo sem provar nada, porque essa é que é a natureza da fé, é a certeza daquilo que não se espera e a prova daquilo que não se vê. E como eu disse, eu sempre tive essa consciência, eu sempre acreditei. Mas antes de eu me converter, eu não sentia necessidade de ter um relacionamento pessoal com Deus. Mas sim, eu já senti a presença de Deus. Já ouvi Ele falar claramente comigo uma vez que eu estava falando uma besteira para uma colega, claro que eu não sabia que era besteira. Aí ele me mandou parar de falar e sair de perto dela, senão eu ia atrapalhar ela. E eu só percebi isso vários anos depois. Já senti arrepios, já senti sussurros, já senti gemidos, línguas estranhas e várias outras manifestações. Mas isso só depois de muito tempo, porque no começo era só fé mesmo, só não acreditar. Se eu acredito que faço parte de um plano maior, com certeza, pensa bem, a própria ciência admite que são milhões, bilhões de espermatozoides na corrida por um óvulo. Então, assim, só de nascer já, só de nascer como perdi a palavra que eu queria dizer, mas acho que vocês estão entendendo. Só de nascer já é um privilégio. Então, assim, ninguém nasce por acaso, nada é por acaso. E de toda forma, qualquer forma, todos estamos mesmo conectados. Basta acertar esse chamado. Se eu costumo anotar em diários essas experiências? Sim, não só essas, como tudo. Eu gosto de escrever tudo o que acontece para poder lembrar e para poder analisar e para poder reter melhor, porque nossa mente não é capaz de gravar tudo. O que eu penso sobre a sexualidade? Bem, é uma parte integrante de todos nós. Todos nós temos sexualidade. O que é bem diferente de simplesmente fazer sexo. Que eu acredito que é abençoado, é uma criação de Deus, é para prazer, é mais que uma necessidade para reprodução, mas que deve ser feito apenas após o casamento, porque quando uma pessoa transa com outra, é uma ligação muito forte e que não deve ser rompida e quebrada a todo tempo. Se eu tenho algo a acrescentar? Sim, tenho algo que é o que a minha líder de adolescentes costumava dizer, que muitas vezes a ciência
tenta provar que a Bíblia não é verdade, tenta arrumar uma outra explicação e acaba chegando à conclusão de que a Bíblia é verdade, porque na Bíblia está escrito claramente que Deus colocou o plano dele dentro do coração do homem e o mistério, de modo que o homem, que a gente não perceba o que Deus faz, desde o princípio até o fim. É uma sede, é uma necessidade que a gente tem. E se a ciência está provando que existe uma região no cérebro que é responsável por isso e que tem como estimular isso, só está comprovando que o que a Bíblia diz, que nós fomos criados e projetados por Deus para a honra e para a glória dele e que não há nada de mais satisfatório do que viver para ele e de acordo com a vontade dele, porque só ele sabe o que é melhor para nós, porque a gente não consegue conhecer nem a si mesmo, nem o mundo que a gente vive. Quem dirá aquilo que é melhor para a nossa vida? A gente não consegue. Os nossos pais terrenos, que são um símbolo daquilo que Deus é, ou pelo menos deveria ser para nós, eles tentam, mas eles não conseguem. É só Deus que nos criou e que pensa o melhor de nós, que sabe o que é melhor para nós. E sim, isso está presente na natureza, na ciência, e quanto mais a gente tentar descobrir, quanto mais a gente tentar pesquisar, mais evidências vamos encontrar. Mas é aquilo que eu disse, Deus quer ter um relacionamento conosco. Ele quer que a gente acredite nele através da fé, não apenas por sentimento e não apenas por prova. Sentir é bom, provar é bom, ter certeza é bom? É claro que é. Mas primeiro a gente tem que crer para ver e não ver para crer. E é interessante que a criança, ela já tem um pouco disso, porque a criança ela não sabe diferenciar a ficção da realidade. Para ela, a ficção e a realidade é exatamente a mesma coisa. E Deus quer que a gente seja meio assim também. Não fique querendo que tudo faça sentido, que tudo seja claro, que tudo seja correto. Mas sim que a gente acredite de todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. E principalmente que quando a gente recebe um presente, que é aquilo que Deus é, aquilo que Ele é por nós, aquilo que Ele faz por nós, que a gente receba esse presente sem esperar nada em troca e sem achar que a gente merece, mas simplesmente que a gente desfrute o presente com alegria e principalmente compartilhe ele com todos quantos a gente encontrar. E é o que eu estou fazendo com vocês. Uma vida com Deus não tem nem explicação. É aquilo que assim, que só se vocês se dispuserem a acreditar, se dispuserem a crer, se dispuserem a viver, que vocês vão entender. E assim, a minha experiência é diferente da experiência dos outros, mas todas elas são inspiradas e guiadas por Deus, porque é o mesmo Espírito que opera diferentes manifestações. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tenha um bom dia. Deus vos abençoe.